No vasto e remoto Oceano Pacífico, longe de qualquer rota marítima frequente, repousa uma ilha quase esquecida. Um pequeno ponto de terra cercado por recifes traiçoeiros e águas agitadas, onde o silêncio parece pesar mais do que o vento. Esta é a Ilha Clipperton, um lugar onde o deserto do oceano encontra a vastidão do desconhecido. Inóspita e isolada, Clipperton é uma mancha minúscula na imensidão azul, mas sua história é densa, marcada por tragédias e mistérios que se arrastam ao longo dos séculos. A princípio, Clipperton poderia parecer um lugar sem importância, uma ilha vulcânica árida e desabitada, distante de qualquer civilização. Suas águas cristalinas e o céu azul escondem as sombras do que realmente aconteceu aqui. Hoje, poucos sabem da existência da ilha, e menos ainda conhecem a sombria narrativa de sofrimento e desespero que ela guarda. Desde que foi descoberta no início do século XVIII, Clipperton esteve envolta em disputas e tragédias. Primeiro, por ser cobiçada por suas riquezas naturais. Depois, por se tornar um campo de isolamento forçado para os homens e mulheres que ousaram habitar suas costas. Mas o que a ilha tem de pequeno em tamanho, compensa com um passado repleto de terror e desolação. Ela foi, em sua essência, uma prisão natural, onde muitos perderam mais do que suas vidas, perderam sua sanidade e esperança. Nos dias de hoje, a ilha é desabitada, uma lembrança vazia do que um dia foi uma missão de esperança, transformada em um pesadelo sem fim. As ruínas do farol ainda estão lá, silenciosas, testemunhando o sofrimento daqueles que pereceram sob a impiedosa pressão do isolamento. Embora as ondas continuem a bater contra suas praias, e o vento uive entre os corais, a presença da ilha permanece enigmática, como se fosse um ponto de interrogação permanente no oceano. À medida que exploramos essa história, vamos conhecer em profundidade o que levou essas pessoas à Ilha Clipperton e como elas foram lentamente destruídas por um conjunto de circunstâncias implacáveis, o abandono, a fome, a loucura. Não se trata apenas de uma história de naufrágios e dificuldades. Trata-se de uma jornada em direção ao limite da resistência humana e da fragilidade da sanidade. Clipperton é um lugar onde a esperança se dissipou, deixando apenas vestígios de horror e mistério. O que aconteceu com aqueles que chegaram à ilha com promessas de glória e prosperidade, mas que acabaram tragicamente marcados para sempre? A resposta se encontra nas ruínas silenciosas e nas águas revoltas, esperando para serem redescobertas. A história de Clipperton começou de forma modesta, como muitas ilhas remotas no Oceano Pacífico. Em 1711, John Clipperton, um pirata inglês, cruzava o Pacífico em uma de suas muitas incursões. Ele foi o primeiro a mapear o pequeno pedaço de terra que, mais tarde, levaria seu nome. O lugar parecia insignificante à primeira vista, e uma ilha vulcânica cercada por recifes traiçoeiros e sem qualquer fonte aparente de água doce. Sua aparência desolada e árida fez com que Clipperton se tornasse, por um tempo, apenas uma nota de rodapé nas cartas náuticas dos exploradores europeus. Durante décadas, Clipperton permaneceu intocada, à mercê das tempestades tropicais e dos ventos constantes que assombravam a região. A ilha era considerada inabitável, ou um ponto de referência perigoso para os marinheiros que navegavam nas proximidades. No entanto, no século XIX, o cenário mudou. A descoberta de uma fonte inesperada de riqueza natural chamou a atenção de potências globais. Clipperton, até então ignorada, se transformaria em um campo de disputa territorial. O que trouxe Clipperton à tona não foi sua localização ou sua beleza, mas algo escondido em suas praias e penhascos, o guano. Este fertilizante natural, formado pelas fezes das aves marinhas, era um dos recursos mais valiosos da época. Em um mundo em rápida industrialização, o guano era procurado como um fertilizante essencial para aumentar a produtividade agrícola. Logo, Clipperton deixou de ser apenas um ponto esquecido no meio do Pacífico e tornou-se um alvo de interesse para o México e a França. A partir da década de 1850, o México reivindicou oficialmente a ilha, enviando expedições para explorar o potencial do guano. As primeiras tentativas de exploração foram difíceis. Clipperton não era apenas isolada, mas também mortalmente perigosa para os que tentavam estabelecer-se ali. As tempestades constantes e a ausência de água doce complicavam qualquer tentativa de ocupação duradoura. No entanto, a ambição por riquezas naturais continuava a mover essas tentativas.
o México, determinado a manter controle sobre a ilha, enviou uma guarnição militar para proteger Clipperton de possíveis invasões estrangeiras. Ao mesmo tempo, a França também reivindicava a ilha, alegando direitos históricos sobre ela. Essa disputa levou a um impasse diplomático, com ambas as nações buscando maneiras de assegurar o domínio sobre Clipperton. Durante anos, a ilha permaneceu sob controle mexicano, com a promessa de se tornar uma importante fonte de guano para a economia do país. Em 1906, o governo mexicano decidiu formalizar a ocupação, enviando uma guarnição de soldados e suas famílias para estabelecer uma base permanente em Clipperton. A ideia era clara: proteger a ilha, garantir a exploração do guano e manter a França afastada. Foi nesse contexto que começou a verdadeira tragédia da ilha Clipperton. A primeira impressão que os soldados e suas famílias tiveram da ilha foi de desconforto. A aridez do terreno e a falta de recursos tornavam o lugar inóspito, e o clima imprevisível, alternando entre um calor sufocante e tempestades violentas, criava uma sensação de desconexão com o mundo exterior. No entanto, a missão parecia promissora, e manter a presença mexicana e proteger a ilha de possíveis invasores estrangeiros. A guarnição mexicana era composta por cerca de 100 pessoas, entre soldados e civis. Para muitos, Clipperton representava uma nova oportunidade de vida. Eles chegaram à ilha com sonhos de riqueza e estabilidade, confiantes de que, em breve, o México tiraria proveito de seus recursos naturais e proporcionaria aos habitantes uma vida melhor. Os primeiros meses de ocupação trouxeram esperança. O contato regular com o continente e as visitas periódicas de navios para trazer suprimentos mantinham a moral alta. Mas à medida que o tempo passava, os desafios começaram a se tornar evidentes. A ausência de água doce forçou os habitantes a dependerem exclusivamente da coleta de água da chuva. Quando as chuvas eram escassas, o desespero crescia. A alimentação também era limitada, com a dieta consistindo principalmente de peixes, aves e ovos. No entanto, a promessa de uma vida melhor ainda pairava sobre eles, e a guarnição continuava a acreditar que estavam construindo algo duradouro. Em 1910, tudo mudou. O início da Revolução Mexicana trouxe caos e desordem ao continente. As linhas de comunicação entre Clipperton e o México foram interrompidas. Os navios que costumavam abastecer a ilha pararam de chegar, e o isolamento começou a se tornar palpável. À medida que o país mergulhava em conflitos internos, Clipperton foi esquecida. Aqueles que antes sonhavam com prosperidade agora enfrentavam uma luta diária pela sobrevivência. O isolamento forçado tornou-se uma sentença de morte lenta. Sem suprimentos e sem comunicação com o mundo exterior, a guarnição mexicana foi deixada à própria sorte. Meses se passaram, e a fome começou a fazer vítimas. O que antes era uma ocupação militar agora se transformava em um campo de prisioneiros, onde os habitantes estavam presos pela imensidão do mar e pela brutalidade do ambiente. A promessa de prosperidade havia se dissipado. Os soldados e suas famílias, uma vez cheios de esperança, agora enfrentavam um inimigo muito mais perigoso que qualquer invasão estrangeira, e a fome, a sede e a loucura que vinha com o isolamento. Quando as últimas comunicações com o continente mexicano cessaram, a guarnição da ilha Clipperton se viu, pela primeira vez, verdadeiramente só. A revolução devastava o México, e o governo, envolvido em suas próprias lutas internas, parecia ter esquecido completamente da pequena guarnição isolada no meio do Pacífico. O silêncio que dominava a ilha era inquietante, uma sensação crescente de que ninguém viria para resgatá-los. O sentimento de abandono era palpável entre os soldados e suas famílias. O capitão Ramon Arnaud, comandante da guarnição, tentava manter a esperança viva. Todos os dias, ele reunia seus homens para motivá-los, incentivando-os a se manterem firmes, garantindo que em breve o México restauraria a ordem e enviaria ajuda. No entanto, à medida que os meses passavam, essa esperança começava a desmoronar, substituída pela dura realidade de que estavam completamente isolados. As semanas se arrastavam sem sinais de resgate, e a situação na ilha se tornava cada vez mais desesperadora. A vida em Clipperton começou a se deteriorar rapidamente. Sem suprimentos do continente, a guarnição teve que se adaptar às condições brutais da ilha. O alimento tornou-se um problema crítico.
O peixe, antes abundante nos recifes, começou a escassear à medida que as tempestades dificultavam a pesca. As aves marinhas forneciam ovos e carne, mas essa fonte também era limitada. A dieta era pobre, baseada em frutos do mar e ovos, e a desnutrição começou a se espalhar. As crianças, especialmente, sofriam com a falta de nutrientes, adoecendo com frequência. Pior ainda era a questão da água. Sem fontes naturais de água doce, a única opção era a coleta de água da chuva, que se mostrava imprevisível. Em épocas de seca, os habitantes eram forçados a racionar a pouca água que tinham, e muitos começaram a adoecer por beber água contaminada. Os dias sob o sol abrasador tornavam o racionamento ainda mais insuportável. A cada tempestade que se aproximava, todos na ilha olhavam para o céu na esperança de que a chuva finalmente caísse, como se essa fosse sua única chance de sobrevivência. Mas não era apenas o físico que estava sendo destruído em Clipperton. O isolamento e o desespero começaram a afetar profundamente o estado mental dos soldados e de suas famílias. A monotonia dos dias repetitivos, o silêncio opressor da ilha e a incerteza constante corroíam o moral. As discussões entre os homens tornaram-se mais frequentes, e o ambiente antes cooperativo deu lugar a uma tensão crescente. Ninguém sabia quando ou se seriam resgatados, e essa incerteza alimentava a desesperança. O capitão Arnaud fazia o que podia para manter a ordem, mas até ele começou a se questionar. Em suas caminhadas solitárias ao redor da ilha, ele olhava para o horizonte, procurando por algum sinal de um navio ou fumaça distante, mas tudo o que via era o oceano vazio. O fardo de ser o responsável por tantas vidas começava a pesar em sua consciência. Seus sonhos de honrar a missão dada pelo governo mexicano pareciam se desfazer diante de seus olhos. Seus próprios filhos começaram a adoecer, e a impotência diante do sofrimento de sua família e de seus homens o torturava silenciosamente. Os poucos meses que se passaram desde o início do isolamento pareceram uma eternidade para os habitantes da ilha. A solidão tornou-se um companheiro constante, e a falta de qualquer notícia do continente alimentava as teorias mais sombrias. Alguns acreditavam que o México havia caído completamente e que nunca mais receberiam ajuda. Outros achavam que haviam sido deliberadamente abandonados, sacrificados para que o país não precisasse lidar com a manutenção de uma guarnição tão remota. A revolta crescia entre os soldados, e muitos questionavam as decisões de seus superiores. À medida que o tempo avançava, as condições de sobrevivência se tornaram insustentáveis. O calor sufocante tornava a cada dia um desafio, e os surtos de doenças começaram a se espalhar entre os habitantes. A febre e a disenteria faziam vítimas regularmente, principalmente entre as crianças. As tentativas de manter a higiene eram frustradas pela falta de água, e as poucas provisões que restavam apodreciam sob o sol. A visão de morte era constante, com enterros improvisados sendo realizados na areia, onde os corpos logo seriam levados pelo mar. Com a saúde e o moral dos habitantes da ilha se deteriorando rapidamente, o capitão Arnaud tomou uma decisão desesperada. Em uma última tentativa de buscar ajuda, ele reuniu um pequeno grupo de seus homens e construiu uma jangada improvisada. Em um gesto de sacrifício, ele decidiu navegar em direção ao continente, na esperança de encontrar alguma ajuda e retornar com suprimentos. O plano era arriscado e quase suicida, mas Arnaud sentia que não tinha escolha. Ele partiu, deixando sua esposa e filhos para trás, com a promessa de que retornaria em breve. Os dias que se seguiram à partida de Arnaud foram tomados pela ansiedade. Todos na ilha observavam o horizonte, esperando pelo retorno do capitão e seus homens. No entanto, as semanas passaram, e não havia sinal deles. A certeza de que a jangada havia naufragado começou a tomar conta de todos. Agora, a guarnição estava verdadeiramente à mercê da ilha. Sem seu comandante e sem qualquer esperança visível de resgate, o caos começou a se instalar. A perda de Arnaud marcou o início do colapso final. Os soldados que permaneciam na ilha começaram a perder completamente o senso de ordem. A fome extrema e a sede haviam destruído qualquer vestígio de civilização que ainda restava. As famílias estavam isoladas umas das outras, cada uma lutando por si, enquanto o espírito de comunidade desaparecia rapidamente. A ilha, antes vista como uma missão de orgulho nacional,
agora se tornava um túmulo coletivo, onde a única certeza era a morte iminente. A ilha, que já era árida e hostil, agora parecia ter se transformado em um inferno particular. O silêncio opressor do mar ao redor e o vento constante aumentavam a sensação de desespero. Clipperton, uma vez promessa de riqueza e prosperidade, agora se mostrava um carrasco cruel, determinado a não permitir que ninguém escapasse de suas garras. A morte de Ramon Arnaud e a partida de seus homens selaram o destino dos habitantes da ilha Clipperton. Sem liderança e sem esperança de resgate, a guarnição se desintegrou. As poucas famílias que restavam, já desgastadas pela fome e pelas doenças, começaram a viver em um estado de total desolação. O sol castigava a terra seca da ilha, e o oceano ao redor, antes um símbolo de possível salvação, agora parecia uma barreira intransponível. Estavam completamente à mercê do isolamento e da própria fragilidade humana. Nesse cenário de completo abandono, um homem emergiu para assumir o controle de Clipperton. Seu nome era Victoriano Álvares, o faroleiro da ilha. Ele era um homem quieto, de poucos amigos, mas nas circunstâncias extremas, sua presença se tornou dominante. Com a morte dos outros soldados, Álvares se viu como o único homem adulto restante na ilha. O isolamento, combinado com a fome e o desespero, começou a corroer sua sanidade. À medida que a situação piorava, Álvares deixou de ser apenas um sobrevivente para se tornar o tirano de Clipperton. A guarnição, que antes operava sob disciplina militar, agora estava completamente à mercê dos caprichos de Álvares. As mulheres e crianças que permaneciam na ilha não tinham outra opção senão obedecer. As famílias, já enfraquecidas pela fome, começaram a viver em constante medo. Álvares se proclamou rei de Clipperton, impondo sua vontade de forma brutal e autoritária. Seu comportamento se tornava cada vez mais errático, refletindo a perda completa de sua sanidade. Os relatos dos sobreviventes que testemunharam o reinado de Álvares descrevem um homem tomado pela loucura. Ele vagava pelo farol e pelas ruínas da guarnição, falando sozinho, rindo de piadas que ninguém mais ouvia. Álvares começou a ver as mulheres da ilha como sua propriedade pessoal, e seu comportamento abusivo logo se transformou em terror absoluto. Aquilo que começou como uma luta pela sobrevivência se converteu em uma prisão sob a tirania de um homem que já não era mais o mesmo. Completamente desconectado da realidade, Álvares usava a ameaça da violência para controlar as poucas pessoas que restavam. As mulheres eram forçadas a realizar tarefas para ele, e qualquer resistência era punida com brutalidade. O medo era constante. Para elas, a ilha havia se tornado um verdadeiro pesadelo. Estavam à mercê de um homem enlouquecido e sem qualquer esperança de fuga. A cada dia, a tensão aumentava, e a sensação de morte iminente era palpável. O farol, que um dia simbolizara esperança, agora era a sede do terror. A luz que antes guiava os navios para longe dos recifes perigosos de Clipperton agora se apagava. Álvares abandonou o cuidado do farol, que aos poucos foi sendo tomado pelo tempo e pela erosão. As pedras quebradas e as paredes corroídas pelo sal eram um reflexo da própria deterioração física e mental do faroleiro. Ele vagava pela ilha, dominado por seus próprios demônios, enquanto os sobreviventes olhavam para o horizonte, sonhando com uma salvação que parecia cada vez mais distante. Entre os poucos habitantes da ilha, as conversas eram sussurradas. As mulheres, fracas e assustadas, discutiam secretamente a ideia de resistir, mas a força de Álvares as mantinha paralisadas pelo medo. Ele parecia invencível em sua loucura, e ninguém ousava desafiá-lo diretamente. Para as crianças, a presença do rei de Clipperton era ainda mais aterrorizante. Suas mães faziam o possível para protegê-las, mas o terror estava sempre à espreita, como uma sombra que se recusava a desaparecer. O tempo na ilha passou a ser medido pelo medo e pela dor. As noites, especialmente, eram carregadas de tensão. O som constante do vento e das ondas ecoava pela ilha, mas a verdadeira ameaça estava em terra, onde Álvares reinava. Durante a noite, os sussurros do mar se misturavam aos gritos de desespero que, de tempos em tempos, escapavam das ruínas da guarnição. Aqueles que ainda tinham forças para rezar imploravam por um milagre, por algum sinal de que um navio de resgate estivesse finalmente a caminho.
a degradação de Álvares continuou. Seu controle sobre a ilha era absoluto, mas sua sanidade se desintegrava a cada dia. Ele se tornará mais imprevisível e violento, e as mulheres da ilha começaram a entender que sua sobrevivência dependia de uma decisão drástica. Entre elas, uma mulher chamada Alicia Rivas se destacou. Ela havia perdido tudo e sua família, sua dignidade, sua esperança. Mas, em um ato de desespero, decidiu que não podia mais viver sob o domínio de Álvares. Junto com outra sobrevivente, ela tramou um plano que mudaria o destino de Clipperton. Uma noite, enquanto Álvares dormia, Alice e outra mulher se esgueiraram até onde ele estava. Usando o pouco de força que lhes restava, elas o atacaram. Foi um confronto silencioso e rápido, como se o próprio oceano estivesse conspirando para silenciar o tirano. Álvares foi morto, e seu corpo foi deixado para ser consumido pelo mar que ele tanto temia. O rei de Clipperton havia caído, mas o preço pago por sua tirania ainda assombraria a ilha por muito tempo. A morte de Álvares trouxe um alívio temporário, mas a realidade do isolamento permanecia. As mulheres e crianças sobreviventes ainda estavam presas em uma ilha árida e sem recursos, com suas forças e esperanças quase totalmente esgotadas. No entanto, sem o terror constante imposto por Álvares, havia um pequeno lampejo de paz. Elas podiam, pela primeira vez em muito tempo, olhar para o horizonte sem medo do que estava por vir, embora soubessem que a sobrevivência ainda era incerta. Agora, a ilha estava verdadeiramente silenciosa. O farol continuava a se desintegrar, suas pedras caindo aos poucos. O mar, que nunca parava de bater contra as rochas, parecia guardar o segredo da tragédia que acontecerá ali. A presença de Álvares, embora já não física, ainda pairava sobre Clipperton, como uma sombra eterna de loucura e tirania. Mas as mulheres, apesar de tudo, continuavam a lutar, mesmo que fosse apenas para ver mais um dia. As semanas que se seguiram à morte de Victoriano Álvares trouxeram uma calmaria amarga para as poucas sobreviventes da ilha Clipperton. As mulheres e crianças, já profundamente traumatizadas, agora viviam sob um céu pesado e um sol inclemente, ainda prisioneiras da imensidão do oceano ao redor. Não havia mais medo de Álvares, mas também não havia esperança. O isolamento, tão vasto quanto o próprio oceano, continuava a ser uma sentença de morte lenta. O mar, que antes carregava a promessa de liberdade, agora era um lembrete cruel de sua prisão. O tempo passava lentamente. As mulheres, fragilizadas, continuavam suas tarefas diárias de sobrevivência, coletando a pouca água da chuva, pescando o que conseguiam nas marés e tentando manter vivas as crianças, que, por vezes, olhavam para o horizonte, esperando por algo que nunca vinha. A solidão era esmagadora. O farol, abandonado e em ruínas, assistia ao fim de uma era de sofrimento, mas as memórias do terror ainda permaneciam frescas. Cada canto da ilha parecia carregar ecos dos gritos de dor e do desespero de tantos que haviam perecido ali. Então, um dia, algo mudou. No horizonte distante, uma sombra emergiu no vasto oceano. O som surdo de motores, quase imperceptível à distância, chegou aos ouvidos atentos das sobreviventes. Era uma visão que parecia um delírio, algo que elas tinham temido nunca mais ver. Um navio, um verdadeiro navio, estava se aproximando. O socorro, que parecia um sonho distante, finalmente estava a caminho. Quando o navio americano ancorou próximo à ilha, os marinheiros mal podiam acreditar no que encontraram. O grupo de mulheres e crianças, esqueléticos, fracos e marcados pelo trauma, se aproximou das margens com olhares vazios e corpos emaciados. Para os homens que desceram dos botes, a visão era ao mesmo tempo trágica e incompreensível. Eles sabiam da ocupação de Clipperton pelo México, mas não tinham ideia do que acontecerá ali durante todos aqueles anos. Ao avistarem as ruínas do farol e o estado dos sobreviventes, ficou claro que algo terrível havia ocorrido. Os marinheiros correram para ajudar as mulheres e crianças, oferecendo comida, água e roupas limpas. No entanto, o impacto psicológico que o longo isolamento e os horrores enfrentados haviam deixado nelas era evidente. Elas mal falavam, apenas olhavam com desconfiança, como se qualquer nova presença pudesse representar uma nova ameaça.
O trauma da sobrevivência em Clipperton havia se enraizado profundamente. A morte de Álvares era apenas parte da história. As verdadeiras cicatrizes, aquelas que o tempo não apaga facilmente, eram as do terror psicológico. À medida que as sobreviventes eram levadas para o navio, o capitão americano tentava reunir informações sobre o que havia acontecido na ilha. Aos poucos, os relatos fragmentados emergiram. As mulheres contaram sobre o abandono pelo governo mexicano, sobre a fome, as doenças, a morte de seus maridos e filhos, e o longo reinado de terror de Álvares. As descrições do comportamento de Álvares, sua autoproclamada realeza e sua tirania brutal, chocaram a tripulação. Havia uma sensação de incredulidade. Como uma missão de ocupação militar, que deveria ter sido temporária, se transformará em um cenário de horror absoluto. O impacto do resgate foi rapidamente sentido além das águas do Pacífico. Quando o navio americano voltou ao continente, a história de Clipperton começou a se espalhar. Jornalistas, ansiosos por relatar a tragédia, pintaram quadros sombrios do que havia acontecido na ilha. Clipperton, que antes era apenas um nome remoto no mapa, tornou-se símbolo de uma missão fracassada e de uma negligência mortal. As imagens das sobreviventes, suas faces marcadas pela dor e pela luta, circularam nas manchetes dos jornais. O mundo finalmente soube da tragédia que havia ocorrido naquela pequena ilha. Porém, para as sobreviventes, o retorno à civilização trouxe pouco alívio. As memórias de Clipperton estavam enraizadas profundamente em suas mentes. Elas tinham enfrentado a fome, a morte e a loucura de perto. Algumas perderam seus filhos, outras seus maridos, mas todas perderam algo de si mesmas. O tempo em Clipperton havia deixado marcas profundas em suas almas, que jamais poderiam ser apagadas. A paz que a civilização prometia era, na verdade, um retorno ao mundo onde as cicatrizes de seu passado sombrio continuariam a assombrá-las. Clipperton, apesar de ter sido abandonada, nunca abandonou as sobreviventes. Mesmo longe de suas praias, as memórias da ilha continuavam a rondar seus pensamentos, como uma sombra que nunca se dissipava. As vozes daqueles que morreram ainda ecoavam em seus sonhos. O olhar insano de Álvares e seus atos cruéis estavam gravados para sempre em suas mentes. As águas do Pacífico podiam ter afastado fisicamente aquelas mulheres de Clipperton, mas a ilha, com seus horrores silenciosos, jamais as deixaria verdadeiramente partir. A chegada do navio trouxe um fim para os anos de isolamento, mas a dor, o medo e a tristeza deixaram feridas invisíveis que durariam para sempre. As sobreviventes, que agora navegavam de volta para o mundo civilizado, carregavam consigo o peso de uma tragédia inimaginável. Elas haviam escapado da ilha, mas nunca escapariam do que haviam vivido ali. Mesmo após o resgate das sobreviventes, o nome Clipperton carregava consigo um peso de dor e tragédia. A história da ilha rapidamente se transformou em uma lição amarga sobre negligência e a brutalidade da natureza. Contudo, o que poucos sabiam, ou estavam dispostos a acreditar, era que o horror de Clipperton não havia terminado com a morte de Victoriano Álvares e o resgate das mulheres. Ao longo das décadas seguintes, a ilha, agora desabitada, permaneceu envolta em mistério, atraindo apenas aqueles corajosos o suficiente para enfrentar seus segredos e suas sombras. Nos anos que se seguiram ao resgate, Clipperton foi oficialmente esquecida pelos governos que antes disputavam sua posse. O México, devastado pela Revolução, não tinha mais interesse em manter uma guarnição ou mesmo em explorar os recursos da ilha. A França, que também havia reivindicado Clipperton no passado, nunca desenvolveu uma ocupação formal. O resultado foi que Clipperton, uma vez tão cobiçada, foi deixada à mercê da natureza. O farol, que havia testemunhado a tirania de Álvares e o sofrimento de tantas vidas, foi lentamente engolido pelo tempo. Suas paredes desmoronaram, e o oceano, implacável, começou a tomar de volta o que um dia havia sido construído pelos homens. Mas a história da ilha não terminou ali. Com o tempo, Clipperton tornou-se um lugar de fascínio para aqueles que buscavam o sobrenatural. Pescadores que navegavam nas águas próximas começaram a relatar estranhos acontecimentos ao redor da ilha. Eles falavam de luzes inexplicáveis que brilhavam à noite, vindas do farol abandonado, apesar de estar desativado há anos.
Alguns afirmavam ter ouvido gritos, levados pelo vento, ecoando pelas ruínas da guarnição. Esses sons, como vozes distantes, pareciam carregados de desespero e dor, como se as almas daqueles que morreram na ilha ainda estivessem presas ali, incapazes de encontrar paz. Havia também histórias de sombras. Pescadores que ousaram se aproximar das praias de Clipperton afirmavam ter visto figuras escuras movendo-se entre as palmeiras, como se algo ou alguém estivesse os observando. Essas aparições eram fugazes, sumindo tão rapidamente quanto apareciam, mas o suficiente para incutir medo naqueles que testemunhavam sua presença. Alguns pescadores, ao retornarem para suas aldeias, juravam nunca mais se aproximar da ilha. A crença de que Clipperton estava amaldiçoada logo se espalhou entre as comunidades costeiras do Pacífico. Uma das lendas mais persistentes era a de que o espírito de Victoriano Álvares ainda vagava pela ilha. Segundo os relatos, sua alma, carregada pela loucura e pelos crimes que cometeu, nunca conseguiu deixar Clipperton. Ele era visto à noite, caminhando pelas ruínas do farol, sua silhueta sombria recortada contra o céu estrelado. Para muitos, Álvares havia se tornado o guardião maligno da ilha, condenado a vagar por toda a eternidade em um lugar que ele mesmo transformou em inferno. Sua presença, diziam, podia ser sentida nos ventos que sopravam sobre as praias desertas e nas águas que cercavam os recifes traiçoeiros. Por outro lado, alguns acreditavam que o que acontecia em Clipperton não era fruto de espíritos ou maldições, mas da própria natureza da ilha. O isolamento extremo, a falta de vida humana por tanto tempo e a atmosfera de desolação criaram um lugar onde o limite entre a sanidade e a loucura era tênue. Exploradores modernos que tentaram passar alguns dias na ilha para estudar sua flora e fauna relataram experiências perturbadoras. Muitos descreviam uma sensação crescente de estar sendo observados, como se algo invisível estivesse sempre à espreita. Outros falavam de uma ansiedade inexplicável que os consumia à medida que o sol se punha, como se a própria ilha estivesse tentando afastá-los. Essas histórias não eram novas. A sensação de que Clipperton estava viva de alguma forma já havia sido sentida pelos primeiros colonos, soldados e até mesmo por Álvares. Os primeiros relatos de visitantes falavam da maneira como a ilha parecia sufocar seus habitantes. A solidão e o isolamento eram tão opressivos que as pessoas começavam a questionar sua própria realidade. Para muitos, a ilha tinha um poder sobre a mente daqueles que ousavam pisar em suas praias, a um poder que os levava à loucura. Entretanto, mesmo diante de todos esses relatos sombrios, Clipperton continuou a atrair os curiosos. Cientistas, exploradores e aventureiros vinham de tempos em tempos, buscando entender melhor os mistérios naturais da ilha. Para os cientistas, Clipperton era um laboratório natural perfeito, onde espécies raras de aves e plantas podiam ser estudadas em seu habitat intocado. A falta de presença humana contínua havia permitido que a natureza seguisse seu curso, criando um ecossistema único e fascinante. Mas, mesmo esses cientistas, por mais racionais que fossem, não podiam negar a sensação inquietante que os envolvia durante sua estada na ilha. Em 1958, um grupo de biólogos franceses desembarcou em Clipperton para estudar as aves marinhas. Eles pretendiam passar 3 semanas documentando o comportamento das aves que nidificavam na ilha. Mas, após apenas 10 dias, decidiram interromper a expedição. Em seus relatórios, mencionaram a hostilidade do ambiente, o clima imprevisível e as condições difíceis, mas entre as linhas havia algo mais. Um dos biólogos, em um relato pessoal, confessou que ele e seus colegas não conseguiam lidar com a atmosfera opressiva da ilha. Ele mencionou sentir-se constantemente observado e relatou ter tido pesadelos intensos durante sua curta estada. As noites, ele descreveu, eram particularmente perturbadoras, com sons inexplicáveis vindos da escuridão, que o faziam acordar suando frio. Outro relato veio em 1977, quando uma equipe de filmagem de um documentário ambiental decidiu passar uma semana em Clipperton. Seu objetivo era capturar a beleza natural da ilha, documentando sua vida selvagem e explorando suas ruínas. No entanto, o que eles encontraram foi uma sensação de desconforto que crescia dia após dia. Os membros da equipe começaram a se desentender, como se a própria ilha estivesse alimentando a tensão entre eles.
Alguns juravam ter ouvido sussurros durante a noite, enquanto outros relataram ter visto figuras à distância, movendo-se silenciosamente entre as palmeiras. O documentário foi concluído, mas a experiência foi tão desconcertante que os cineastas nunca mais voltaram a abordar o tema. A ilha, abandonada e isolada, continuou a capturar a imaginação de todos aqueles que ouviam suas histórias. As ruínas do farol, ainda de pé como uma lembrança do passado, foram lentamente sendo corroídas pelo tempo, mas sua presença era uma marca permanente do que havia acontecido ali. As lendas de Clipperton se tornaram parte da mitologia local, e as histórias de seus horrores foram passadas de geração em geração. Clipperton, com sua trágica história de abandono e loucura, transformou-se em um símbolo de resistência contra a natureza e os próprios limites da mente humana. Para muitos, a ilha não era apenas um lugar físico, mas uma metáfora para o colapso da sanidade, onde o isolamento e a desesperança corroem a alma. A cada década, as ondas do Pacífico continuam a bater contra suas praias desertas, como se estivessem tentando apagar os ecos do passado. Mas as memórias, e os mistérios, de Clipperton permanecem, gravados no silêncio implacável de suas praias. Nos dias de hoje, Clipperton permanece um enigma solitário no meio do Pacífico. A ilha, agora oficialmente uma reserva natural sob controle da França, é raramente visitada por seres humanos. Sua vegetação selvagem e fauna, antes ameaçadas pela ocupação humana, recuperaram-se lentamente, transformando Clipperton em um laboratório natural único, praticamente intocado pela modernidade. No entanto, mesmo enquanto a ciência busca explorar seus segredos naturais, o mistério que envolve a ilha persiste, como uma sombra que nunca desaparece completamente. As poucas expedições científicas que visitam Clipperton vêm com propósitos bastante específicos, estudar sua flora e fauna peculiares. A ausência de seres humanos por tanto tempo permitiu que a vida selvagem florescesse em um ecossistema isolado. Aves marinhas encontram ali um refúgio seguro para nidificar, e os cientistas continuam intrigados com a resiliência das espécies que chamam Clipperton de lar. Entre os recifes de coral e as lagoas salobras, novas formas de vida ainda são descobertas, e o isolamento extremo da ilha torna um ponto de interesse único para biólogos e ambientalistas. Mas, mesmo em suas missões científicas, aqueles que se aventuram na ilha não conseguem escapar da sensação de que Clipperton é um lugar diferente, com um peso histórico que transcende sua beleza natural. O farol, agora em ruínas, continua a ser uma lembrança sombria dos eventos que ocorreram ali há tanto tempo. Sua torre decadente se ergue sobre a ilha como um guardião silencioso do passado, corroída pelo tempo e pelo sal do oceano. Os poucos exploradores que se aventuram até o farol encontram suas paredes desmoronando e o interior tomado pela vegetação selvagem. Contudo, para muitos, o farol não é apenas uma ruína histórica, ele parece carregar consigo os ecos de uma tragédia que nunca foi completamente enterrada. Os relatos sobre a sensação de ser observado ou de ouvir sons inexplicáveis durante a noite ainda acompanham muitos dos visitantes contemporâneos. Para os cientistas, Clipperton representa um lugar de estudo e descoberta, mas o ambiente opressivo que a ilha exala, mesmo em dias ensolarados, é difícil de ignorar. A cada pôr do sol, enquanto as sombras crescem e o vento sopra incessante sobre as palmeiras, a ilha parece estar viva, como se estivesse observando, esperando por algo ou alguém. Além de seu valor científico, Clipperton também é um ponto de fascínio para historiadores e aventureiros. Embora sua importância como um território disputado tenha diminuído há muito tempo, sua trágica história continua a ressoar. Filmes documentais, livros e pesquisas acadêmicas tentam desvendar os eventos que levaram ao colapso da guarnição mexicana e à tirania de Victoriano Álvares. Para muitos, Clipperton é mais do que um estudo de caso sobre negligência e isolamento. É uma advertência sobre os limites da resistência humana e o poder destrutivo do isolamento. Ainda hoje, há aqueles que acreditam que Clipperton guarda segredos mais profundos. Alguns afirmam que a ilha está amaldiçoada, que o sofrimento extremo experimentado por seus habitantes deixou uma marca espiritual permanente naquele pedaço de terra. Outros, mais céticos, veem essas histórias como reflexos do medo e do trauma. De qualquer forma, as lendas e os mistérios em torno de Clipperton se tornaram parte integrante de sua identidade, atraindo um fluxo contínuo de curiosos que desejam entender o que realmente aconteceu naquele local remoto.
Clipperton também carrega um simbolismo trágico, um lugar onde o sonho de conquista e exploração se transformou em um pesadelo de isolamento e morte. Embora suas praias pareçam tranquilas e suas águas cristalinas brilhem sob o sol tropical, há um senso de melancolia nas suas ruínas. Aqueles que visitam a ilha frequentemente falam de uma energia pesada, como se a própria terra estivesse impregnada de tristeza e sofrimento. Talvez isso seja um reflexo das vidas que se perderam ali, ou talvez seja o próprio espírito da ilha, marcado para sempre pelos horrores do passado. Para os poucos aventureiros e cientistas que continuam a visitar a ilha, a experiência de estar em Clipperton é, ao mesmo tempo, fascinante e inquietante. A beleza natural e o isolamento extremo criam uma dualidade entre o paraíso e o inferno. Enquanto os cientistas continuam a explorar seus mistérios biológicos, a pergunta sobre o que realmente aconteceu com as pessoas que viveram ali, e como seus espíritos, reais ou figurados, ainda afetam a ilha, permanece sem resposta. O destino de Clipperton, no entanto, é incerto. À medida que o mundo se transforma, e as áreas remotas começam a atrair mais interesse, é possível que a ilha seja novamente alvo de tentativas de ocupação ou exploração comercial. Mas, até hoje, ela permanece um lugar de silêncio, onde o mar, as palmeiras e as ruínas contam uma história que, apesar de todos os esforços, nunca foi completamente desvendada. Clipperton, com seu passado sombrio e sua natureza misteriosa, continua a ser um lugar onde o tempo parece ter parado. As ondas continuam a bater contra os recifes, o vento uiva entre as árvores, e o farol, mesmo em ruínas, ainda vigia a ilha. A história de Clipperton não foi esquecida, mas permanece como um eco distante no Oceano Pacífico, um lembrete de que alguns segredos, mesmo que não sejam completamente compreendidos, nunca desaparecem verdadeiramente.